TikTok ao vivo, né? Nesse sábado, né? Sétimo dia da semana, mas por sermos gentis, homens e mulheres das nações, não temos nas 13 cartas de Achalia, apóstolo Shaul, Paulo, mandamento para guardar o Shabat, né? Não temos esse mandamento. Nem tampouco o mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é apelidado por domingo, né? Alguns irmãos, Paulo disse em Romanos, que poderiam fazer diferença de dias. Outros irmãos não iriam fazer diferença de dias, né? Cada um esteja inteiramente certo, né? Na sua decisão, na sua maneira de ver. Mas não temos mandamento para guardar Shabat, sétimo dia, e nem o primeiro dia, o domingo, embora as escrituras dizem na carta aos Coríntios, na Grécia, na cidade de Corinto, que as ofertas era para ser colhidas no primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana. Como também no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo alugou uma sala por 2 anos, acho que numa escola de um certo homem chamado Tirano. E lá nessa sala, Paulo ensinava todos os dias na cidade de Éfeso, né? Por todos os dias. Eu vou ler aqui na carta de Paulo a Tito. Tito era grego, não era Yehudim, hebreu, israelense, judeu. Paulo levou ele a Jerusalém e Paulo, Shaul, não permitiu circuncidar a Tito, né? Impediu, proibiu, embora ele esteve, Tito, o grego, junto com Achalia, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, em Jerusalém, né? Leia isso em Gálatas 1, 2, né? Em nenhum momento ele virou judaizante, ou foi para o judaísmo, ou para a Torá, guardar os 613 mandamentos, mitzvot, né? As mitzvah, dos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei do profeta Moisés, né? E esse Tito, um discípulo, né? Um talmudim, porém não da lei de Moisés, Moshe, mas da graça. Esses homens aqui, Tito, Timóteo, Epafrodito, Tiquico, muitos outros nomes, Onésio, Filemon, Epáfra, né? Arquipo, muitos homens aqui são citados, né? Eles eram talmudins, né? Não da lei de Moisés, nem judeu eram, né? Timóteo tinha a mãe judia, o pai grego. Por causa das viagens missionárias, Achalia, apóstolo Shaul, Paulo teve que circuncidá-lo, né? Porque tudo era observado, né? Foi uma estratégia de viagens missionárias, mas nas viagens onde Tito, o grego, foi, incluindo até Israel, Oriente Médio, cidade de Jerusalém, não foi permitido circuncidar esse grego, né? Mas ele era um talmudinho, né? Porque eles chamavam os talmudinhos, os discípulos, de seita, né? A seita, ou heresia, seita chamada O Caminho, né? Bem, minha última live que eu fiz aqui no TikTok, ela foi suspensa, né?
acabei perdendo a live. Eu sempre estou agora ali no YouTube, também faz ao vivo, né? E não corro o risco de perder a live, a mensagem, a pregação, né? Mas eu perdi a última live, né? Alguém suspendeu, né? Não sei porquê, né? Eu não ensino nada errado, eu não peço dinheiro, eu estou aqui na minha barbearia, o salão é meu, né? A casa é minha aqui. Aqui é uma barbearia, nesse departamento aqui. Aqui eu corto cabelo, faço barba, né? Eu não faço essas listras, eu não pinto cabelo de homem, não corto cabelo de mulher. Trabalho, né? Porque preciso ganhar o pão, né? O alimento, o sustento. Mas eu não faço o que os clientes pedem, né? Com isso eu perco muito cliente, né? Mas eu não lamento, não acho ruim, né? Como eu sou o dono, eu quero trabalhar correto, né? Mesmo aqui tendo que trabalhar, ganhar meu sustento, eu não quero fazer nada errado por causa da minha consciência, né? Eu não quero minha consciência me acusando. As pessoas vêm, faz uma lista, não faço. Por que não faz? Porque eu sou um crente. Eu quero mostrar que eu tenho emuná, não fé. Fé é uma palavra latim. A Bíblia está latinizada, né? Praticamente toda a Bíblia está latinizada. O nome em hebraico Yehoshua, eu achei na página 1704 no rodapé. Isso aqui é uma Bíblia de estudo, a Bíblia de Jerusalém, né? Você me entende, né? E eu prego agora emuná. Quando o Filho do Homem voltar, vier à terra, Lucas 17, achará emuná? Alguém que tem emuná? O que é emuná? Fé latim, emuná hebraico. Emuná quer dizer que você confia em Deus, mas a emuná quer dizer mais do que isso. Ela quer dizer que você é fiel a Deus, você obedece à palavra, os mandamentos, né? Então, vós sois salvos pela graça mediante a emuná. Devemos esquecer a palavra latim fé, né? Que é chamado nas igrejas de revelação, né? Mas revelação do quê? Eu prefiro emuná, que significa confiar no eterno, o Elion, o Deus Altíssimo, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Yehová, o Criador, né? Elohim, o Eterno, né? O que não tem início nem fim. Então eu prefiro a palavra emuná, né? Você me entende? Mas emuná é hebraico, mas fé é latim. O hebraico pelo menos vem de Israel. A salvação vem dos judeus, né? Yehudins. Yehoanã, você fala João, mas é Yehoanã 4:22. E fé vem do Vaticano, de Roma. De qualquer forma, emuná hebraico ou fé em latim não nasceu no Brasil. O português é derivado do latim, né? Então, ou você fica com fé latim, língua latim, romana, do Vaticano, da Itália, né? Ou você vem para o hebraico emuná, que vem de Jerusalém, Israel, das 12 tribos, daquele que era da tribo de Judá. Hebreus 7,14 diz que Yehoshua, você fala Jesus, mas eu falo Yehoshua. Eu não prego Jesus porque é latim. Eu prego Yehoshua porque é hebraico. Aos Hebreus 7,14 diz que ele era da tribo, pertencia à tribo de Judá, tribo de Judá, né? De qualquer forma, fé vem de Roma, emuná vem de Israel, você escolhe. Não há salvação através da Igreja Católica Romana, né? A mãe do cristianismo, dos cristãos e cristãs, da cristandade, como também não há salvação nas filhas da Igreja Católica Romana, os quais são as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais.
São 100 mil igrejas no Brasil, filhas da Igreja Católica Romana. Eu estou colocando isso diante de você porque você tem que fazer uma decisão, né? Ou então, se você quiser ficar neutro, ouvir, não prestar atenção, não dar importância, não valorizar, o problema não é meu, é seu. Não sou eu que vou para o abismo, lugar de tormento, né? Inferno, no grego, tártaro no grego, que o hebraico, Sheol é sepultura, hiena de fogo era onde eles queimavam o lixo fora da cidade, né, de Jerusalém. Mas a Bíblia fala do abismo, lugar de tormento, né, que você pode experimentar quando você dorme, né? Quando você dorme é o corpo que dorme, seu espírito, sua alma não dorme não. E você pode entrar em pesadelos, que é mais real do que a água que você bebe, a comida que você come, o seu corpo que você lava ele, toma banho, tem contato com o seu corpo, o tato, né? Visão, olfato, o paladar, o olfato, né? O cheiro, entende? Sua alma, seu espírito não dorme, não. E você já pode ter contato com o William Branham chamava de quinta dimensão, inferno, mas é o lugar de tormento, né? Para os espíritos, para as almas dos perdidos. Isso você experimenta em vida, né? Isso é real, mais real do que sua vida aqui na Terra, né? Portanto, vamos voltar a Emuná, né? E Emuná é apenas ser fiel e confiar no Criador, né? Sem Emuná é impossível. Troca a palavra fé por Emuná. Está lá em Hebreus, né, 11, né? Sem Emuná é impossível você agradar a Ele, porque aquele que se aproxima do Criador, de Elohim, o Eterno, de Deus, precisa ter Emuná, né? Vamos ver quem terá Emuná hoje, né? É esses que Mashiach virá buscar na sua segunda vinda, nos ares, nas nuvens. Eu estou com Tito grego, onde Paulo escreve essa epístola, essa carta, né? Capítulo 3, versículo 6, né? Esta é a mensagem fiel de Elohim, Deus, pois que ele diz aqui, insista nesses pontos. Quais pontos? Eu vou dizer aqui. Vou falar sobre isso. Insista nesses pontos, Tito, né? De sorte que aqueles que creem que tem Emuná, né, em Deus, sejam solícitos na prática das belas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Eu vou falar sobre quais pontos, quais assuntos a Shalia, apóstolo Shaul, Paulo, disse para Tito insistir lá em Creta, né? Por isso te deixei em Creta, para que de cidade em cidade você institua, estabeleça líderes congregacionais, presbíteros, né? Tinha que ser um homem que tenha matrimônio, um homem de uma única mulher. Então ele casou puro, virgem, e a mulher dele, mulher de um único marido, né? Casou virgem, isso é um matrimônio. Quem não guardou a virgindade está em união ilegítima. Atos 15, 29 é um pecado gravíssimo, né? Você pode viver junto com uma mulher, homem, e a mulher pode viver junto com um homem, mas se perdeste a virgindade com uma mulher e vive com outra mulher, se perdeste a virgindade, mulher, com um homem e vive com outro homem, Deus lhe vê como união ilegítima, né? É a mesma coisa de rabichado, amigado, enrolado, amaziado, emancebado. Deus não reconhece isso aí como casamento, ele vê como fornicários e adultos. Fornicação é um pecado de sexo antes do casamento.
E adultério é um pecado de sexo depois do casamento. Né? Casamento é um homem e uma mulher, os dois virgens. Mas se houver traição, quebrou a aliança. Malahim, Malaquias 2. Não é aliança de ouro. A aliança é a virgindade do homem, a virgindade da mulher, a virgindade da mulher, a virgindade do homem. O casamento é virgindade de um e do outro. Se não há virgindade, então esse ajuntamento desse homem e mulher, ainda que tenha filhos, filhas, casa, ainda que já seja avô, bisavô, tataravô, a Bíblia chama de uniões ilegítimas. Isso foi dado na reunião em Jerusalém, em Atos 15. Foi decidido 4 coisas. Não comer sangue para nós os gentios. Não foi requerido, solicitado, pedido para nós os homens, os varões, fazer a cirurgia de fimose, que é a circuncisão, a brit milá, no hebraico. Mas foi requerido 4 coisas. Não comer sangue, carne de animal que morreu estrangulado, sufocado, carne e comida oferecida a ídolos, e é proibido as uniões ilegítimas, né? Que é a falta da virgindade do homem e da mulher. E então esse ajuntamento aí não é matrimônio, né? E o matrimônio seja respeitado entre todos. Está lá em Hebreus 13:4. O leito conjugal, a cama do casal sem mancha. Não pode ter mancha. Paulo diz assim: os fornicários e adúlteros Deus julgará. Hebreus 13:4. É o pecado de sexo antes do casamento, ou adultério ou após o casamento. Né? Isso é sã doutrina. Que em 2 Timóteo, capítulo 2, Achali, o apóstolo Shaul, Paulo disse que iria voltar nos últimos dias. Só que as pessoas não iriam suportar essa doutrina, porque o mundo estaria cheio de doutrinas de demônio. O Brasil tem 100.000 igrejas. Dezenas e dezenas em cada avenida e rua. São tudo igrejas com doutrina de demônio. Doutrinas satânicas, doutrinas malignas, doutrinas do diabo. Os homens iriam pagar caro, assalariaria doutores, mestres para pregar só o que agrada. Tem pastor aí ganhando 100 mil reais para encher linguiça, né? Plantar batata, né? Falar abobrinha, batatinha, abobrinha. Não tem nada de sã doutrina, da doutrina da Bet Sorá, né? As boas novas, que o evangelho é grego. Bet Sorá é hebraico. Mashiach diz: vai às nações, a todo mundo, e leve as Bet Sorá, as minhas boas novas, né? Bet Sorá, né? Em hebraico. Aos 12 apóstolos, mas Achali, apóstolo Shaul, Paulo ficou para levar, foi encarregado, comissionado de levar a Bet Sorá, as boas novas, para as nações, as viagens missionárias de Paulo. E quando ele terminou em Roma, no tempo de Nero, sendo decapitado, né? Cortaram sua cabeça, seu pescoço, né? Porém, o que ele pregou volta hoje, à meia-noite, de Matitial 25:6, né? E causará um despertar, pelo menos em 5 almas, 5 virgens, que entrarão para a festa das bodas do Cordeiro, das núpcias, né? Do casamento, né? Pouquíssimas pessoas vão ser salvas hoje, né? Eu sei, tem milhões aí no pó da terra, mártires, né? Foram devorados por leões, por ursos, por javalis, as arenas do Império Romano, o Coliseu. Até em Catargo, né, tinha Coliseu. Soltava touro, jogava as irmãs lá dentro, casadas, grávidas, virgens, como o caso de Vívia Perpétua, né? Felicidade. Acho que lá em Catargo só tinham 6 irmãozinhos, jogaram dentro da arena, com tigres, onças, javali. E quando eles escapavam dos animais, porque matar animal poderia, o que não pode matar é um ser humano, né? Aí eles eram decapitados, degolados com lanças, espadas, né? Eles estão aguardando a primeira ressurreição, gente.
Eles merecem, eles estarão no milênio, né? Mas essa geração é a pior de todas. Da sétima idade, sétima era, sétima época, sétimo período da igreja de Laodiceia, que é infeliz, miserável, pobre, segue nua, embora é rica, né? Sois rico, materialmente falando, mas espiritualmente sois pobre, não tem nada de vida espiritual, nem o Ruach Kodesh, o verdadeiro Espírito Santo, nenhuma igreja pentecostal, protestante, católica, nem o movimento carismático, nem os pentecostais hoje têm. Que a Assembleia de Deus começou em 1910, junto com a CCB, a Igreja do Véu, lá no Belém do Pará, a Igreja do Véu, aqui em São Paulo, com o Luiz Francesconi, né? Italiano, que veio dos Estados Unidos, a Assembleia de Deus com o Naving e Daniel Berg. E vemos aí, agora aí, o Samuel Câmara, pastor presidente da Assembleia de Deus. Ele fez um grande auditório lá no centenário, 100 anos de Assembleia de Deus, e alugou por 2 milhões de reais na COP30, né? Onde um bandista, um banda, macumbeiro, usou o lugar onde a Assembleia de Deus, a Assembleia que era consagrada a Jesus. Aí um pastor denunciou, ele nem pediu perdão, ele queria os 2 milhões de aluguel do governo federal. Aí ele simplesmente foi lá e trocou o pastor, né? Porque se levantou contra ele. Ele disse que quem quiser ficar com Deus tem que ficar com Samuel Câmara, pastor da Assembleia de Deus, né? Eu não acredito nisso. Quem quiser ficar, quedar em espanhol, né? Ficar com Deus, com Deus, temos que voltar, regressar a sã doutrina, a palavra escrita, né? Que as igrejas hoje estão a 1 bilhão de quilômetros de distância da Bíblia, né? Você me entende? Mas eu acredito que hoje é o período do grão, embora o William Branham disse que sua mensagem era o grão, né? O William Branham estava certo em dizer, estamos no grão, minha mensagem é o grão. William Branham estava certo? Veja, William Branham batizava em nome de Jesus Cristo, um nome latim. Enquanto que lá em Israel, o Mashiach não é Cristo, Cristo é grego, não é Jesus. Jesus é romano, latim. O Mashiach, ungido, né? Seu nome é Yehoshua. O William Branham não pregou isso. O William Branham nem citou YHWH. Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama. Ele nem cita isso na mensagem dele. Em 1206 pregações, sermões de William Branham, em nenhum momento ele citou o tetragrama. Apenas diz que não recebe nada porque clama em nome de Jesus no primeiro selo, e que quando os 7 trovões viessem, o nome seria revelado, né? Os 7 trovões trariam o nome. E eu achei o nome aqui na Bíblia de Jerusalém, na letra F, na página 1704, né? Embora é uma Bíblia de editora católica, Paulinas, Paulos, mas a mesma igreja que criou o nome de Jesus em 1524, modificou a letra I para o J, né? Jean-Georges Tressino, embaixador do Papa Leão X, daí começou o nome de Jesus. A mesma igreja que criou a Trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, no ano 325, lá na Turquia, em Niceia, né? Niceia, também deixou escapar o nome verdadeiro aí na página 1704 da Bíblia de Jerusalém. Só você conferir, né? E errou. Tem Yod, Re, Vav, Re, né? Mambrana nunca falou isso. E eu estou pregando aqui. Por quê? Porque Mambrana era a bola. A bola. Tinha vida no tempo de William Branham, até 65. Tinha, porque ele era um mensageiro, um profeta genuíno e verdadeiro. Mesmo pregando o nome latim romano Jesus e Cristo grego, tinha. Era a bola. A bola protege o grão dentro da bola. Mas hoje a bola virou casca. Os pentecostais é a casca, mas os tabernáculos que pregam a mensagem de William Branham são casca, né? Eu não prego
do parágrafo referência 261 ao 374, 78 do sétimo selo da fita de William Branham, porque William Branham cortou no hotel no dia 25 de março, gravou 15 minutos, mandou substituir, mas em perguntas e respostas sobre os 7 selos, William Branham fala dos bebês pentecostais, onde ele ouviu pelo menos isso eu posso falar, ouviu a voz de Deus dizendo para não ensinar álgebra aos bebês pentecostais, né? Que inclui também os branhamistas, seguidores da mensagem de William Branham, são bebês pentecostais. Eu não vou pregar aquela parte de 112 referências que o William Branham cortou, não vou pregar, mas vou pregar perguntas e respostas sobre os 7 selos e dizer que sois bebês pentecostais, pelo menos isso eu posso dizer. Vocês, seguidores de William Branham, não tem diferença nenhuma dos católicos. Papa Leão XIV, ecumênico, disse que quem salva não é Maria, a humanidade, quem salva é Jesus. Pronto, mãe e filho. Se você defende o nome de Jesus, batiza em nome de Jesus, você é filha da Igreja Católica. Pode que numa cidade tenha 30 tabernáculos. Você é obrigado a pregar o nome de Jesus, porque William Branham pregou e batizou em nome de Jesus. Eu não. Eu já saí da mensagem de William Branham em 2012. Eu fui expulso das igrejas do Cacô Felipe em 2022. Tem 3 anos e meio que eu estou pregando. Eu não sou obrigado a pregar a mensagem de William Branham. Eu estou livre das denominações. Já fui batista com 15 anos, em outubro de 1988, fui assembleano com 16 anos, em fevereiro de 1989, fui para a Assembleia de Deus em fevereiro de 1989, saí da Assembleia de Deus em julho de 1995, fui para o Tabernáculo em julho de 1995, em março de 2012 fui para o cacuísmo, né? E agora, em 12 de julho de 2022, fui expulso. Caminhei quase 34 anos dentro de igrejas, né? Agora estou fora das igrejas há 3 anos e meio, mas ao invés de ficar incrédulo, virar um ateu, ficar pior do que um ateu, que as pessoas hoje saem das igrejas e ficam pior do que ateu. Começam a achar erros na Bíblia. Existem erros de tradutores. Mas há o hebraico, a verdadeira fonte, onde tem a tradução genuína e verdadeira, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E as Escrituras, elas não têm erros, são infalíveis. Eu falo a verdadeira tradução. Você me entende? Então, eu não virei incrédulo religioso, desigrejado, porque eu considero as igrejas hoje como porta do inferno, eu estou fora. Também não fiquei pior do que os ateus, porque os ateus, eles não creem em Deus, não têm contato com a Bíblia e respeitam as coisas sagradas. Agora, esses que estiverem em igrejas, já não respeitam as coisas sagradas. A Bíblia, né? Blasfema. Diz que a Bíblia tem contradição, tem erro. Como estudioso da Bíblia, desde os 15 anos de idade, e hoje eu estou com 53 anos, eu não vejo erro na Bíblia. Eu já disse, tem erro de tradução, mas se buscarmos a verdadeira tradução daquele versículo de Provérbio, de Cantares de Salomão, do Terrelim lá, dos Salmos, de Davi, das 14 cartas de Paulo, iremos descobrir, através do hebraico, a fonte e veremos que não há erro nas Escrituras. Você me entende? Então eu não virei um incrédulo religioso e nem estou hoje pior do que os ateus. Veja, 3 anos e meio fora de igreja, eu melhorei. Eu estou até de túnica. Olha aqui minha túnica, meu vestido. Passei a usar túnica. Eu até melhorei. Porque qual igreja no Brasil ordena ou pede que os homens usem vestido, túnica? Nenhuma. Não tem igreja no Brasil que exige. Você pode continuar de calção, de tanga, de biquíni, de fio dental, as mulheres, os homens de short, camisa regata, gola polo, camisa manga longa, camisa manga curta.
As mulheres com roupa apertada no corpo, igual a linguiça toscana e calabresa. A igreja quer só seu dízimo. Eu nem dízimo prega, veja que coisa. Eu proíbo pagar dízimo. Quem pedir dinheiro é falso profeta. No entanto, eu prego túnica para o homem e para a mulher. Eu prego o véu em público para a mulher. Ela não deve mostrar um fio de cabelo, né? A mulher, né? O véu em público, e é o que mostra que ela é submissa. 1 Coríntios 11, versículo 10, né? Sinal dos anjos mostra que a mulher está debaixo da autoridade do marido, depende do marido. O versículo 3 diz: se a mulher não se cobre com véu, que é um tecido, mande ela cortar seus cabelos. Eu não preciso mandar, porque todas as igrejas hoje autorizam as mulheres a cortar cabelo. Verso 4 e 5 e 6. E se a mulher corta os cabelos e rapa a cabeça, é vergonhoso, que cubra a cabeça com um véu. Se ela não cobre a cabeça com véu, recusa usar o véu, ela desonra a sua cabeça, que é seu esposo, seu marido. E eu ainda prego que a mulher noiva não deve usar véu, a mulher solteira não deve usar véu. Quem deve usar véu é a mulher casada, e a mulher casada que deve usar o véu é a mulher que casou virgem, com um homem virgem. Se ela não guardou a virgindade, para que usar véu, gente? Se a Bíblia diz que a mulher casada é a mulher que é uma mulher de um único marido, né? A mulher que está com união ilegítima, ela deve descasar. Confessar esse pecado de união ilegítima, confessa, fazer techuvá, né, que é voltar ao Criador, deixar esse pecado para alcançar a misericórdia. Não foi o que o rei Salomão disse lá em Provérbios 16, né? 14. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso que eles estão pregando, mas o preço é duro. Mas é o tempo do grão. Mas como que o tempo do grão de voltar à palavra original é agora? Não foi em 65? De 1933 até 1965? Quando William Branham estava pregando? Não. Não foi. E lembra que William Branham disse na era de Laodiceia e outras mensagens que em 1956 tinha terminado a era pentecostal, era o jubileu, né, da Rua Azusa. A manifestação dos dons espirituais que caiu lá em Los Angeles, lá naquele armazém lá com William Seymour, um negro caolho, a qual a Branham chamou de profeta, né? Ou então já tinha profeta na terra em 1906, antes de William Branham tinha William Seymour. De qual era? Qual era? O William Seymour era profeta. Depois veio William Branham dizendo: eu sou o mensageiro da tarde, minha mensagem é a mensagem da tarde. Profeta. Porém, William Branham disse que ele não era a sétima estrela em 12 de janeiro de 1961, referência 386 de perguntas e respostas número 12. O pequeno Willie desenhou as 7 eras da igreja e colocou o nome Branham debaixo da sétima e última era. E o irmão Branham apagou. Veja o livrinho da Voz, Gravações, a empresa do Joseph Branham, Voz de Deus. O livrinho azul, o original das 7 eras da igreja, não tem o nome Branham debaixo da sétima estrela. Se você perguntar a Joseph Branham, filho de William Branham, por que William Branham borrou, apagou o nome dele? E quem é essa sétima estrela? Ele vai ficar mudo, calado. Não é William Branham. William Branham diz: não sou eu. Eu não sou esse precursor, essa estrela. Ela ainda virá, ele ainda virá. Ele vem no final da era, né? Eu acredito que é agora. Eu acredito que é agora. O final da era. É agora, é exatamente agora. Mas você não é obrigado a acreditar na minha pregação. Eu vi esse pastor Rubens aí do Pará. Eu vi um short dele. Um short é um vídeo curto no YouTube, né? Eu vi ele pregando lá, explicando sobre a era de Laodiceia, a sétima era. Até onde ela vai, quando termina a era de Laodiceia. Eu vi ele citar 3 mensagens de William Branham e eu fiz um comentário nessa pregação dele. Tá lá para ele ler, ele vai ler, né? Por que eu fiz um comentário lá? Porque
Veja, a desordem. Ele não quer que os fiéis dizimistas do tabernáculo dele lá no Pará abandone ele. Ele é capaz de pegar a mensagem de William Branham e fazer uma desordem, uma bagunça. Vou mostrar o que ele fez e por que eu comentei lá, colocando em ordem, né? Veja, primeiro ele cita uma pregação de William Branham de 1964, perguntas e respostas número 3, a referência 73 e 74. Depois ele cita uma segunda mensagem de William Branham, quem dizes ser este, de 27/12/64. Já fez a desordem aqui. Porque se eu vou pregar a mensagem, eu preguei a mensagem de William Branham há quase 17 anos. Se eu for pregar a mensagem de William Branham, eu tenho que pregar em ordem cronológica. Não em desordem cronológica. Eu tenho que respeitar a data. Ele prega a primeira 30/8/64. Depois ele prega a segunda, né? Explicando a sétima de Laodiceia, em 27/12/64. Ele deveria citar a mensagem, a última mensagem, e vir fazendo de forma decrescente, né? E não desaliando. Veja, a terceira mensagem que ele prega é do dia 30/12/62. Olha, ele começa pregando uma de 64 a 8, né, agosto. Depois cita uma segunda de 64 de dezembro. E ele termina citando uma de 62 de dezembro de 62. Gente, quem prega a mensagem de William Branham numa desordem dessa, ele está mal intencionado. Ele está bem mal intencionado. Se ele tivesse bem intencionado, ele seguiria as datas, né? As datas, né? Então ele diz na primeira lá, agosto de 64, o rápido, a era de Laodiceia só termina com o arrebatamento. Na segunda, em dezembro de 64, olha a desordem. Mas eu vou citar do jeito que ele citou, mas eu vou colocar em ordem. Laodiceia terminou a era. Depois ele cita uma de 62, o mensageiro é quem termina a era, né? Dezembro de 62. O que ele deveria fazer? Na minha opinião, ele deveria citar a primeira mensagem, a de dezembro de 62, 30 de dezembro de 62, em ordem cronológica. Senhores, esse é o tempo. Referência 61. O mensageiro termina a era. Então, o irmão Branham diz que o mensageiro, nessa mesma pregação, o irmão Branham diz, o mensageiro vem no final da era, que é a sétima estrela. Enquanto ela não vier, a era não terminou. Só que ele, tá vendo? Ele faz uma bagunça. Ele pega a citação de William Branham de 62 e põe por último. Ele quer confundir os fiéis, e ele consegue. Porque os fiéis do tabernáculo são fiéis aos pastores. E William Branham ensinou que o pastor é a porta das ovelhas, não pode ir além do pastor. Então, se um pastor ensina errado, faz esse armengo, isso aqui para mim é um trambique. Pregar do jeito que ele prega é ser um trambiqueiro. Né? Eu preguei a mensagem de William Branham quase 17 anos, mas eu não fazia armengo, não. Eu gosto de ordem cronológica. Então, eu estou corrigindo, como eu comentei lá, corrigindo. O mensageiro, o sétimo mensageiro, terminará a era da Laodiceia. E ele diz que é William Branham, o pastor Rubens, mas não é. Porque em perguntas e respostas número 12 de janeiro de 1961, o irmão Branham diz, eu não sou essa sétima estrela. Então a era não terminou. Ela termina quando o mensageiro, a sétima estrela, vier. Aí, ao invés de ler a mensagem de dezembro de 64, eu estou colocando em ordem. Eu vou ler a de agosto de 64. Eu estou colocando em ordem sequencial, cronológica. Aí o William Branham responde, o rapto só terminará com o arrebatamento e a perseguição das virgens loucas, as virginês. Eu estou colocando em ordem. Aí a última referência é essa de dezembro de 64. São 3 referências. Essa última aqui que eu vou citar, ele lê ela em segundo lugar. Porque ele fez confusão. Tem prazer de fazer confusão. Ainda diz que ensina corretamente a mensagem de William Branham. Mas não ensina. Qual é a citação da mensagem de William Branham? Quem dizer ser este em dezembro de 64. Seguindo a ordem cronológica. Laodiceia terminou. Aí o irmão Branham diz, Cristo está do lado de fora da igreja.
Mas veja, a última citação ele põe no meio. Ele faz uma confusão. Aí eu comentei lá, por que você não cita na ordem? Que o irmão Brano citou, senhores, esse é o tempo, dezembro de 62, perguntas e respostas número 3, agosto de 64, quem dizer se é este, dezembro de 64. Por que você não faz isso? Fica confundindo a cabeça dos seus fiéis aí, para não perder dizimista. Agora eu citei na ordem. O mensageiro terminará a era de Laodiceia, quando o sétimo anjo, a sétima estrela vier. Acredito que estamos nessa hora. A era de Laodiceia vai terminar com o arrebatamento, lembrando dizendo, e com a perseguição das virgens insensatas, as virgens loucas. E a última citação, em dezembro de 64, o Mombrano diz, Laodiceia terminou, Cristo está do lado de fora. Aí você me diz assim, como é que você explica, pregador André Luiz, essa última citação de William Branham? As duas primeiras dá para entender. Que o sétimo anjo, o mensageiro de Laodiceia, não era o William Branham, mas quando ele vier vai terminar a era. Ele é que termina a era. E que a era de Laodiceia terminará quando acontecer o arrebatamento e começar a grande tribulação, a perseguição contra as virgens loucas. E a última citação, eu quero uma explicação sua, você pode me perguntar. Porque William Branham diz, terminou a era de Laodiceia e Cristo está do lado de fora da igreja. Como é que você explica essa última citação? Bem, é simples. Você acredita que terminou a era de Laodiceia? Bem, o irmão Branham diz que ela vai terminar no arrebatamento. E por que o irmão Branham diz que terminou e Cristo está do lado de fora? Eu nem Cristo prego. Eu nem Jesus prego, nome grego, romano grego, Jesus Cristo. Eu prego Mashiach. Yehoshua e Yehoshua Mashiach. Tudo hebraico. Mas, gente, Laodiceia está cegada. Mashiach disse, eis que estou à porta e bato. Jesus está dentro das igrejas, porque Jesus é o Deus da igreja católica romana. Ele está aí dentro. Você está pagando dízimo no nome de Jesus, jejuando, orando no nome de Jesus, cantando, louvando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. Você está fazendo pessoas aceitar Jesus. Mas lembra que você está trabalhando para o Papa Leão XIV, que foi a igreja romana no ano 1524, com o embaixador Jean Jorge Tricini, enviado da Itália, Roma, para a Alemanha, pelo Papa Leão X, que criou a letra J, é o pai da letra J. Portanto, o nome Jesus só tem 501 anos. 501 anos. Quem prega Jesus trabalha para a igreja católica. Eu não prego Jesus. Jesus está dentro da igreja católica? Claro que está. É um ídolo. Um Deus com D minúsculo católico. E Mashiach, Yoshua, está do lado de fora. Por isso que o William Branham está dizendo. Ele era um profeta, ele falava inspirado. Embora eu estou pregando diferente do Mombrano, mas não tem conversão dentro das igrejas, 4 paredes, nave, templo, mas não. Agora, sai dela, povo meu. Não quer ir para o lugar de tormento? O abismo? Sai dela, povo meu. Não quer ir para o lago de fogo e enxofre? Sai dela, povo meu. Se você se considera povo de Jeová, único Deus, Pai, Criador, e do seu Filho Yehoshua Mashiach, você tem que sair. Você tem que procurar o batismo em águas no nome em hebraico. Porque eu estive em 14 países, eu posso citar um por um. Costa do Marfim, Gana, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Equador, Honduras, Nicarágua, México. Eu estive nesse Peru, estive no Peru, nesses países todinhos, e meu nome era André Luiz Nunes. Isso quer dizer que nome não muda. E como que vai mudar o nome Yehoshua para Jesus, se o hebraico, nem a letra J tem até hoje, em 2021. São 22 letras e o J não existe. Aí é que não muda mesmo, gente. Aí é que não translitera jamais. Devemos voltar nesta última hora, na hora final, na hora da meia-noite, na hora do grão. A palavra original e ao batismo com o nome em hebraico Adon, que quer dizer
Senhor, né? Senhor no grego é Kyrios, no inglês é Lord. No português fala Senhor, mas no hebraico é Adon e Yehoshua Mashiach. Ah, mas eu não quero batizar não, porque você vai colocar vestido em mim. Eu não. Quem vai colocar vestido, túnica em você, homem, é a palavra de Deus, é as escrituras. Que vai mudar a sua maneira de vestir. Não, eu não quero ir, não. Batizar em nome de Adon e Yehoshua Mashiach, o nome que salva, que você vai colocar véu na minha cabeça dentro do ônibus no supermercado. Eu não. Quem vai colocar é a Bíblia. As palavras, as escrituras é o poder de Deus, é a Bíblia que vai colocar. Não, eu não quero me batizar em nome hebraico, em nome de Yehoshua Mashiach. Até concordo em não pagar dízimo, mas esse negócio de beijo santo, ósculo santo, na saudação, o homem, a mulher beijar a mulher, eu não concordo não. Tem gente que vai dizer que é homossexualismo e lesbianismo. Problema de quem quer dizer, eu não respondo pelo que você diz. Mandamento, Romanos 16, na Europa, na Itália. Saudai uns aos outros, com beijo santo, em Corinto, em Tessalônica, tudo na Europa. Paulo estabeleceu o beijo santo na saudação. Então vamos ver quem vai voltar. Eu acho difícil, né? As pessoas fazer techuvá, conversão, se converter hoje, voltar ao Criador, né? Porque agora o Criador não quer dinheiro, nunca quis, né? Esse negócio de dinheiro, de dízimo, contribuição financeira, sacrifício financeiro, isso aí é o diabo através dos pregadores. Oh, mas o William Branham pregou isso, tempo da ignorância. Eu não prego, eu não peço dinheiro. Acredito que até o pregador deve trabalhar, como eu estou trabalhando em barbeiro, como eu também sou técnico, enfermar do trabalho e enfermagem para trabalhar no hospital, mas estou exercendo aqui a função de barbeiro, cabeleireiro, estou ganhando meu pão honestamente, mas eu quero que você faça techuvá, se converta, que haja uma conversão, mas a conversão agora é o grão, é voltar como era no século I, lá no ano 54, quando Shaul, Achali, apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, pregou o que ele pregou. É o que eu estou a pregar nesta hora. Você vê? Mas aí você não se parece com a mensagem de William Branham. Usando vestido, a mulher usando véu. E não é para parecer não, porque era bola quando o William Branham estava vivo. Hoje é casca. Bebê pentecostais. Não quero nem parecer. Os tabernaculanos, os ismos, branamistas. Não quero parecer, não. Se eu tiver que parecer, tiver alguma aparência, eu quero parecer como Shaul, Achali, o apóstolo Paulo. Né? Tito, Timóteo. Eu quero pregar o que Paulo pregou, nada de teologia. Por exemplo, eu disse que eu já preguei aí, tinha pregado quase 600 mandamentos. E de lá para cá já passou de 700, ou seja, é mais do que a Torá, 613 mandamentos que o profeta Moisés deu nos 5 primeiros livros da Bíblia, Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Begmimá, Números, Vaincrá, Levítico e Devarim, Deuteronômio. E eu disse que eu estou lendo as 14 cartas de Paulo de novo. Eu li Hebreus, li Filemon, e li Tito, né? O que você viu lá em Filemon? O que eu pregar aqui, acredito que eu já tinha pregado. É só uma revisãozinha, né? Filemon 2, porque só tem um capítulo, no versículo 2, Arquipo, nosso companheiro de lutas, né? E eu devo dizer a verdade nesta hora. Eu estou pregando há 3 anos e meio e eu não tenho um homem convertido, uma mulher convertida, portanto eu estou sozinho. Não tem um companheiro de lutas, né? Pela palavra original. Ninguém converteu, ninguém batizou, ninguém sofreu uma crítica, um processo na justiça. Ninguém sofreu uma blasfêmia, um nome ruim até agora, só eu. Mas Shaul, Paulo, quando estava aqui, ele tinha vários companheiros. Arquipo é o nosso companheiro de lutas. Então, Shaul, Paulo não lutava sozinho, né? Meu caro amigo, irmão Filemon, eu oro por você, sempre lembro de você nas orações, Filemon.
E eu agradeço ao meu Deus por você, meu caro amigo, irmão Filemon, a qual tem uma Keilah, uma congregação na sua casa. Quer dizer, na casa de Filemon havia uma congregação. Então deveria haver um presbítero lá, né? Um homem que casou virgem com uma mulher virgem, um homem cujos filhos são crentes fiéis, porque se um pastor, um presbítero, um bispo, um líder da congregação, se uma filha, um filho ou uma mulher for incrédulo, ele não pode dirigir congregação. Eu disse que o William Branham hoje não poderia dirigir como ele dirigiu a igreja lá, o Tabernáculo Boreno, 17 anos sem pegar um centavo, 17 anos. Hoje, na sã doutrina, no grão, nem dirigir o tabernáculo, William Branham poderia dirigir. Como eu não posso dirigir congregação nenhuma. Eu estou reprovado, porque eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e nenhum é crente. Não dão bom exemplo. Também eu não sigo o exemplo deles, não. Porque Ezequiel diz que os pecados de um pai, os filhos não responderão. E os pecados de um filho, o pai não responde. Porém, Paulo colocou esse requisito lá em Tito, capítulo 1. Aqui eu estou falando de Filemão, vou falar de Tito 1,6, que o presbítero, todos os seus filhos e filhas têm que ser crentes fiéis e tem que dar bom exemplo. Se um der mau exemplo, ele está reprovado, desqualificado para ser líder, né? Você vê, tanto que a coisa é séria. E eu não vou desobedecer à palavra, a Betsorá, as boas novas, que se um anjo descendo do céu, um malach, um mensageiro, pregar Betsorá, boas novas, diferente de Shaul, de Paulo, considere anátema, maldito, é uma maldição. Então eu vou obedecer. Meu caro irmão Filemon, seu amor tem me dado grande alegria. Então Paulo tinha convertidos, pessoas que fizeram techuvá, converteram. Seu amor, o amor pela Betsorá, as boas novas, pela pregação, as mensagens que ali o apóstolo Shaul, Paulo pregava, Paulo diz assim, tem me dado bastante alegria, muita alegria. E Paulo diz assim, tem me dado muita coragem. Eu fico encorajado, Filemon, com teu amor, teu exemplo, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Ou seja, onde ele vivia, ele deveria ser grego, né? Todo mundo estava alegre com o exemplo do Filemon, né? E Paulo ainda diz assim, Filemon, guarda, reserva um quarto aí na tua casa. A congregação, a Keilah, era na casa de Filemon, e Paulo diz assim, reserva um quarto, porque eu vou passar aí na tua casa, vou ficar um período aí. Guarda aí um quarto, um quartinho, um quarto. Como aquela mulher sunamita lá no Velho Testamento fez um quartinho para o profeta Eliseu, né? Paulo está solicitando um quarto, reserva um quarto para mim, porque eu vou passar aí, vou ficar um tempo aí, e aí Paulo vai terminar a carta falando de Onésimo, né? Que era um escravo, que no tempo de Paulo tinha escravo, né? Agora eu vou falar as atribuições, os deveres dos escravos, porque havia escravatura, não era de negros, era brancos também. Havia escravatura no tempo de Paulo, e ele deu regulamento, preceito, mandamento para os irmãos que eram escravos, né? E Onésimo era um escravo que estava preso, ele fez coisa errada, porém ele encontrou a pregação, a mensagem, a Betsorá, as boas novas de Paulo, o apóstolo, a Shalia, o apóstolo Paulo na prisão, ele se converteu e deu muita alegria para Paulo, e Paulo agora estava dizendo, ele vai ser solto. Se ele te deve alguma coisa, meu amigo Filemon, põe na minha conta. Antes esse Onésimo, esse escravo, ele era inútil. Agora ele é muito útil para mim, e ele vai ser, eu tenho certeza, que esse irmão, ele é mais do que um escravo, ele é seu irmão e meu irmão. Ele vai ser muito útil agora, ele vai ser obediente, né? Ele não vai te dar mais prejuízo, ele está convertido. E ele converteu dentro da cadeia, né? Então Paulo está pedindo para o Filemon perdoar ou colocar
a dívida, né? O estrago, o prejuízo que o escravo Onésimo fez na conta de Paulo. Paulo diz, eu acerto com você. Aí eu venho para Tito. Eu venho para a carta de Tito. Eu já preguei, versículo por versículo, mandamento por mandamento. Mas é sempre bom dar uma revisada, dar uma voltada, né? Voltar a cada carta de Paulo e citar alguns pontos, né? Que é isso que deve voltar hoje. Vamos lá. Tito era como Timóteo, um colaborador, um operário, um servo. Fazia parte do ministério de Paulo. Paulo não era sacerdote. E não poderia ser porque em Filipenses 3:5 Paulo diz que ele era da tribo de Benjamim. Não tem J, Benjamim, é Benjamim. E como que Paulo ia implantar dízimo, receber dízimo? Paulo nunca recebeu dízimo. Quem pode receber dízimo, Hebreus 7:5, é os da tribo de Coém, os levitas, Coemim, né? Eles estabelecem o dízimo e recebem dízimo. Vê porque Paulo não usa nem a palavra dízimo fora da carta aos Hebreus 7, na carta de Romanos, Coríntios 1:2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo 1:2, Tito 1:2, Tessalonicenses 1:2, Filemão. Ele não usa a palavra dízimo nessas 13 cartas, porque ele era da tribo de Benjamim. E dízimo, ele disse em Hebreus 7:5 que os levitas, pela lei de Moisés, podem cobrar, receber dízimo. Nós não. Está errado. Você está dizendo que o William Branham ensinou errado? Ensinou, o que eu vou fazer? O William Branham não está aqui. Quem vai corrigir os pontos que o William Branham errou? O William Branham diz que a mulher que corta o cabelo, o marido é um marica, se não levar ela no cartório, não der uma carta de divórcio. Paulo nunca ensinou isso. Paulo disse que se a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça é vergonhoso. Paulo disse que o que desonra, 1 Coríntios 11, versículos 6 e 7, é a mulher recusar usar o véu, o tecido. Você me entende? Então eu estou pregando diferente de William Branham. William Branham pregou dízimo, eu já não prego. Porque nas 13 cartas não tem a palavra dízimo. William Branham foi contra o véu, eu já não sou. William Branham foi contra Avá, que é um homem do Irã. Tem até uma foto de William Branham, ele está de túnica, né? William Branham que nos Estados Unidos não podia usar túnica, que agora era hora de usar paletó e gravata. Gente, paletó e gravata quem usa é político, né? Quando você vê um reverendo, um teólogo, um PhD, um pastor, um que se diz profeta, evangelista, um que se diz mestre usando paletó e gravata. Essa gravata mais parece o genital de um homem do que gravata, né? Isso não é coisa de um mensageiro usar, não, gente. Prefiro a túnica. Embora o Mambrano disse que eu vi o Joaquim Gonçalves pregar aqui em Goiânia, eu li na mensagem do Mambrano, que se Jesus viesse hoje, viria de paletó e gravata. Aonde, gente? Quantas vezes o irmão Branham chamava Jesus? Eu chamo Yehoshua, eu não prego Jesus. Mas quantas vezes o William Branham disse que viu Jesus? Pelo menos 3 vezes. Observa a mensagem de William Branham. Todas as vezes ele disse que ele estava de vestes, de vestido. Hora nenhuma estava de paletó e gravata. Mesmo em Apocalipse 1:13, na ilha de Pátimo, Jehoanã, que se chama de João, preso em Pátimo, disse que o Filho do Homem apareceu lá, olhos como chama de fogo, rosto como sol, voz como de muitas trombetas, cabelo branco como a neve, um cinto de ouro na cintura, 7 estrelas na mão direita, pés como bronze, o latão reluzente, uma espada de 2 fios na sua boca, com 7 glórias, e no 13 ele diz assim, e estava vestido de uma túnica comprida. Então eu não prego o que o Mambrana pregou, eu prego de volta à túnica, né? Por que voltar à túnica? Porque Jeová, Malahim, Malaquias 3:6, Jeová o Criador, que foi o primeiro alfaiate que colocou túnica, vestido no homem e na mulher, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Jeová em Malahim 2, acho que é o 15, né? Eu sou Jeová e não mudo. Eu odeio o divórcio, mas eu sou Jeová e não mudo. E Mashiach Yehoshua, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós estamos aqui para repetir
William Branham, mas estou aqui para pregar as Escrituras, como ela é. E fazer com que nós tenhamos emuná. Confiamos, emuná é mais do que fé. Fé eles dizem que é revelação. Mas é emuná que salva, é confiar e ser fiel. Meus olhos vão procurar os fiéis de toda a terra. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Então, o apóstolo Achalia, Shaul, Paulo diz aqui em Tito 1,14. É uma advertência, né? Tito, para de dar atenção às histórias inventadas por judeus, os Iudim. Porque no tempo de Paulo não tinha que enfrentar um papa. Os papas vêm depois de Nicéia, 325. Paulo não tinha que enfrentar o líder da Igreja Universal, o Edir Macedo, ou da Mundial, o apóstolo Valdemiro, ou da Internacional, o R.S. Soares. Paulo não tinha que enfrentar o pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus, o Agenor Duque da Plenitude do Trono. Paulo não tinha que enfrentar o falso profeta Cacô Filipe, ou o profeta dos Mormons, Joseph Smith, nem Mohammed, Maomé. Maomé vai morrer lá no ano 632, depois de Paulo. A única coisa que Paulo tinha que enfrentar no seu dia era o judaizante, o judaísmo. Fariseus, Paulo já tinha sido fariseu no passado. Saduceus. Paulo também, por causa das viagens missionárias, teve que enfrentar filósofos gregos lá em Atenas, Atos 17. Também Paulo teve que enfrentar esses que faziam ourives, ídolos, né? Como a Artemisa, você fala a deusa Diana dos Efésios, Artemisa dos Efésios. Era esse tipo de gente que Paulo tinha que enfrentar, né? Porque o Império Romano, os soldados romanos andando em ordem, não havia problema nenhum. Como lá em Filipe, na cidade de Filipe, lá na Grécia, na Europa, Paulo expulsou um demônio de uma menina lá, uma mulher adivinhadora, ela não conseguiu mais adivinhar e deu prejuízo para os seus donos, que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela, surraram Paulo e Silas e colocaram na prisão. Quer dizer, Paulo e Silas, Paulo enfrentava os demônios. Mas Paulo não tinha que enfrentar católico. Não havia ainda católico romano. Paulo não tinha que enfrentar protestante. Os luteranos, que começou no ano 1517, tem mais de 500 anos, não existia. Luterano, metodista, preteriano, batista, anglicano, episcopal, puritano. Paulo não enfrentou isso. Paulo não enfrentou igrejas evangélicas, gente. Você me entende? Então, o que ele enfrentava era diferente do que nós enfrentamos hoje, né? Você me entende? Hoje teve a reforma, tem os pentecostais, os protestantes, os evangélicos, os deuteropentecostais. Esses aí são os lobos. Depois da minha partida, lobos vorazes se levantarão no meio de vós e entrarão também do lado de fora, virão de fora, entrarão no rebanho, como nós vimos na reforma, um duque, um príncipe comprava os cargos da Igreja Católica de bispo, né? Estava pagando em ouro, prata, né? Para o Papa Leão XIV, ele, além de ser o político ali, ele virava o líder religioso da cidade. Ser bispo era na base do valor, tinha que pagar. Hoje as igrejas consagram presbítero, bispo, olha mais se o homem tem uma situação financeira boa, né? Eles não olham os critérios que Paulo estabeleceu, mais de 30 para um homem ser presbítero. Casar virgem, com uma mulher virgem, todos os filhos crentes, se vestir de uma forma simples, não dever nada a ninguém, né? Ter bom testemunho dos incrédulos. Mas nas igrejas hoje, os obreiros, ou cobreiros, né? Essa coisa que está dentro das igrejas, mas é por aparência ou por situação financeira, né? Então Paulo enfrentava o judaísmo, que lá em Tessalonicenses, Paulo diz que os judeus mataram Machia. E tenta impedir, os meus conterrâneos judeus do judaísmo, tenta impedir com que eu pregue a bençoar as boas novas. Ora, não foram eles que pegaram Paulo lá em Jerusalém e disseram, mata, mata. A irmã de Paulo interviu lá. Paulo tinha uma irmã, né? O sobrinho de Paulo, o tribuno veio lá. Quem é esse, né? É o maior perturbador da terra.
Ele acaba com a sinagoga, a Torá, os seguidores da Torá de Moisés. Ele prega aí um novo Mashiach, uma nova doutrina. Ele perturba a terra, mata, 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 mata. Paulo teve que apelar para César. A César ele foi, mesmo o rei Agripa, dizendo bem que ele poderia ter sido solto lá em Atos 26, mas ele apelou para César. Ele era cidadão romano. Para César ele foi lá na prisão, no tempo do imperador Nero, foi decapitado. Vejo tanto que os judeus, as sinagogas de Satanás, odiavam Paulo. Hoje nós vemos os adventistas, guardadores do sétimo dia de sábado, dizendo, não, Paulo guardava o sábado. Todo sábado ele estava na sinagoga, pregando para o judeu. E agora tem o judaísmo messiânico, que diz que prega Yeshua. E vai fazer você se circuncidar. Vai fazer você guardar, acender vela dia de sábado, guardar o Shabat, guardar as 7 festas. Coisa que Paulo não deu essa ordenância. Para nós, eu vejo esses rabinos pregando, diz que prega Yeshua, o Mashiach, mas quer fazer você voltar à lei dos judeus. Eles têm um ódio pela língua deles, o que eles pregam, você vê o ódio que eles têm contra a Bet Sorá, a pregação, as boas novas de Paulo. Eles querem te circuncidar e vão fazer você fazer cirurgia de fimose no seu genital, ó. Vão conseguir, que tem uma lábia. Aí, acha ali o apóstolo Shaul, Paulo diz aqui, em Tito 1,14. Para de dar atenção, Tito. Você é grego, você nem judeu é. Para de prestar atenção às histórias inventadas por judeus, os Yehudins. O que os judeus inventaram, gente? Eu prego o que Paulo pregou, eu prego isso aqui, ó, Bíblia. Paulo disse a Timóteo, me traga os livros que eu deixei na casa de Carpo e os pergaminhos. Ó, Timóteo, introde. O inverno está vindo, venha depressa. Fui livre da boca do leão. Que livros eram esses? Que pergaminhos eram esses? Porque hoje, quando você vê um rabino, Antônio Gilberto aqui, da Sinagoga Sem Fronteira, o rabino Shapira, né, que ele nasceu em Israel. O Antônio Gilberto aqui, Gilberto Ventura, nasceu no Egito, mas ele diz que é judeu. O Mirra, você vai ver nesses rabinos, principalmente rabino do messiânico, que diz que crê em Yeshua. Não é Yehoshua, é Yeshua. Né? Quando a gente vai vendo, porque o Talmud, aí já é livro fora da Bíblia, são 63 livros, só o Talmud. Histórias inventadas de judeu. Já havia Talmud no tempo de Paulo. Paulo está dizendo para Tito, não presta atenção, para de prestar atenção a essas histórias inventadas por judeus. Que história? Talmud, 63 livros. Gemorá, a Gemorá, o Zohar que prega reencarnação. É tanto livro para você virar judeu, judaizante, pertencer a uma sinagoga, fazer um curso. O curso é brabo, gente. Não é qualquer um que consegue chegar na etapa final, não. Eles têm muitos livros. Gematria, né? Gemorá. Você vê um rabino Shapira pregando, ele diz que prega profecia, está revelando as profecias. Ele nem cita a Bíblia, muitas palavras dele, eu estou lendo aqui no Zohar, na Gemorá, eu estou lendo aqui na Torá oral, no Talmud, nossos rabinos profetizou isso. Ou seja, ele coloca as palavras dos rabinos, estudiosos judeus, como as palavras dos profetas, Yermial, Ishaial, Iov, Ioel, Moshe, Yehoshua, você chama Josué, mas é Yehoshua. E Paulo está dizendo ao grego Tito, para de prestar atenção a essas histórias. O que é história? Esses livros. Esses livros aí, que o judaísmo hoje está ascendente no Brasil, porque tem mais de 50 milhões de judeus no Brasil. Então, eles estão ganhando muitos cristãos evangélicos. Quanto que em 1872 a 1972,
mais ou menos 150 mil judeus vieram de Portugal e da Europa para o Brasil, porque era o tempo da Inquisição, e o judeu que não recusasse o judaísmo, a sinagoga, e não se tornasse um cristão novo, era queimado na fogueira da Santa Inquisição. Só que hoje a roda girou, né? O judaísmo está em alta no Brasil. E as igrejas estão copiando. Igrejas evangélicas guardando Shabá. Tem igreja até matando já cordeiro, ovelha, dentro dos templos, né? Indo mais longe do que os judeus, porque os judeus do judaísmo ainda não faz sacrifício. Está esperando o Beit HaMikdash, o terceiro tempo. Mas tem igreja que não usa só o talite. Os utensílios do judaísmo, né? Já está matando ovelha, né? Já saiu na frente dos judeus, né? Mas Paulo está dizendo, para de dar atenção a essas histórias inventadas por judeus. Então esse negócio de Talmud, Gemorá, Gemátria, Zorra, esse monte de livro aí, isso aí é tudo inventado. É melhor ficar só com as escrituras. É o que Paulo está a dizer. Versículo 10 de Tito 1. Muitos vieram do judaísmo. Porque naquele tempo não tinha evangélico, protestante, cristianismo, não tinha católico. Não tinha nem islamita, Maomé não tinha nem nascido. Maomé vai nascer lá no ano 570 e tanto. Mohammed, né? Nem Islã tinha. E Paulo não é o inventor do cristianismo. Mas Mashiach era judeu? Sim. A salvação vem dos judeus, Yehudim. Ele era da tribo de Judá, Hebreus 7, 14. Ele frequentava a sinagoga, ele nunca frequentou a igreja. Mashiach, Roshua. E aí o que Paulo abria era aqui lá. Só que a Bet Sorá, as boas novas de Paulo, era diferente de Pedro. De Kefa, né? Que se chama de Pedro, de Jacó, que se chama de Tiago, de Ieroná, que se chama de João, de André. Ele circuncidava os que batizavam e cria e fazia techuvá. Paulo não circuncidava gentil, não mandava guardar sábado. Tem essa diferença. Nós não somos obrigados a seguir a lei de Moisés. Muitos vieram do judaísmo. Aí, olha o que Paulo diz aqui, o apóstolo Shaul. Paulo diz que tinha muitos dentro das congregações, que lá, que Paulo fundou, que vieram do judaísmo. E Paulo diz assim, que eles são revoltados. Eles não batizou na Brit Hadashah, na Nova Aliança? Batizou. Eles estavam dentro da mensagem de Paulo? Estava, na Nova Aliança. Não era a lei de Moisés. Mas Paulo notava que muitos deles não se livravam, não se libertavam do judaísmo. Muitos vieram do judaísmo e são revoltados. E Paulo diz assim, e engana os outros com suas tolices. Tolice de Talmud oral, de Zorra, Gemorá, de Cabalá, de Gemátria. Engana. Muitos vieram do judaísmo que são revoltados e enganam os outros. Quando Paulo diz ali, cuidado com os cães. Os cães, sabe quem eram os cães? Eram esses judeus que vieram de sinagoga, judaísmo, que queriam circuncidar os gentios, comer a carne, arrancar o excesso de carne do prepúcio, do genital, fazer cirurgia de fimose. Paulo chegou a chamar esses do judaísmo, que queriam circuncidar os gentios, de cães. Cães, cuidado com os cães. Viu, Tito? Viu, Timóteo? Viu, Tiquico? Os gregos lá que seguiam a mensagem, a Bet Sorá, as boas novas de Paulo. Muitos vieram do judaísmo e são revoltados e enganam os outros com suas tolices. Histórias de judeus que foram inventadas, criadas, não tem nem inspiração divina do Ruach Kodesh, do Espírito de Deus. Aí Paulo diz assim, eles estão aqui no meio de nós. E Paulo diz assim, aqui em Tito 1,10, eles têm intenção de ganhar dinheiro. Eles não fizeram teu chuvá, eles não se converteram. Eles querem arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Tito 2, versículo 4. Agora eu estou no capítulo 2 aqui de Tito, né? Estou dentro do capítulo 2. Não dá para citar tudo. Eu só peguei alguns pontos. Que Paulo disse, né? Por exemplo, aqui, Tito 2,4. As mulheres mais jovens aprendam a amar o marido.
Eu já disse que a Bíblia não manda a mulher ir trabalhar fora de casa. Se ela é virgem, é solteira, está na casa do pai, aos cuidados do pai, debaixo da autoridade do pai. Mas se ela é virgem, solteira, e aí ela faz um matrimônio, né? Casa com um homem virgem, então agora ela vai estar debaixo da autoridade do seu marido. Aí é onde vamos ver Paulo aqui em Tito 2,4 dizendo para as mulheres mais jovens que casou obedecerem ao marido. Antes, quando era solteiro, obedecia o pai e a mãe, honrava pai e mãe. Agora vão honrar o marido e obedecer o marido. Então as mulheres mais jovens aprendam a amar, as casadas, aprendam a amar os maridos e amar os filhos. Devem ser prudentes, puras, boas donas de casa. A mulher hoje está igual pé de cachorro, pé de cadela. Não suporta ficar em casa. Tem que sair andando de casa em casa. Paulo falou, cuidado com as viúvas mais novas, né? São paroleiras, falam demais. Ficam frutricando, né? Fofocando, andando de casa em casa. Uma verdadeira mulher, dona de casa, ela não gosta de ir na casa dos outros, não. E se ela for, ela vai com o esposo dela. Ela é reservada. Hoje as mulheres estão com pé de cachorro, pé de cadela, não suporta ficar em casa. Já sai de manhã. As mulheres sejam boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da sã doutrina, né? Aí o versículo 2, versículo 7. Os rapazes, os mais jovens, não casou ainda, está solteiro, mas sejam prudentes. Sejam exemplo. Tenham boa conduta. Está falando de juventude, jovens, né? Sinceros, sejam sinceros. E sério, sejam pessoas sérias. Quando estiver... Você, Tito, porque Tito era jovem, mas já era pregador. Você, Tito, quando estiver pregando, você pregue sério. Nada de anedota, piada, de fazer macaquice, palhaçada, brincadeira para os outros rir. Tito, quando você estiver falando, fale sério. Quando você estiver ensinando, use palavras certas, Tito. Para que ninguém possa te criticar, Tito. Para não ter nada, né? Que alguém possa falar mal. Mesmo os inimigos vão ficar envergonhados. E não vão ter nada de mal. Agora você vai ouvir um Cláudio Duarte hoje, aí é a mesma coisa de um Didi, dos Trapalhões, né? Humorista, isso não é pregação, gente. Paulo está dizendo a Tito aqui, dizendo para pregar sério. Você vê um Malafaia, um Cláudio Duarte, um Edir Macedo, né? O povo tá batendo pau, ele, não. É colocar a mão no bolso e dar oferta. O Macedo diz que o Espírito Santo da igreja dele não está pedindo palma, não. Está pedindo para pagar as contas, ofertando. O que isso tem a ver? O que Cláudio Duarte, Malafaia, Edir Macedo, que essas igrejas pregam com abençoar as boas novas de Paulo? Nada a ver. Ele está dizendo aqui em Tito 2,7, apontando para Tito, pregue sério, fale palavra. Quando você estiver pregando, pregue seriamente. Quando estiver ensinando, use as palavras certas, para que ninguém possa criticar, falar mal. Aos escravos, naquele tempo lá tinha escravidão e não era de negro não, era até de brancos. Os escravos sejam obedientes aos seus donos, agradecidos em tudo, não sejam respondões, nem roubem aos seus donos, mas sejam bons e fiéis. Então, na sã doutrina tinha mandamento. Hoje no Brasil não tem escravidão, né? Mas seria como arrumar um emprego. Você trabalha no emprego lá, tem um dono da loja, da fábrica, da indústria. Não estou dizendo que é uma escravidão, mas você está ali como um servo, né? Obedecer lá o empresário, dono da loja, dono da fábrica, agradar em tudo, né? Não estou chamando de trabalho de escravidão, porque a escravidão, o escravo aqui pertencia aos seus senhores, né?
Eles tinham que ter qualificações, né? E na mensagem do apóstolo Paulo, convertidos, eles eram bons, né? Muitos até alcançavam a liberdade, né? Que não era os donos, como Filemão, que era dono de Onésimo, não era só dono do escravo Onésimo, era irmão também no Machia. Irmão também no Machia, né? Você entende? Agora eu estou em Tito 3:9. Estou partindo para encerrar a minha palavra. Estou lendo, citando aqui, explicando as cartas de Filemão e Tito, né? Aí no Tito capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim: evite as discussões tolas, Tito. Evite discussões tolas, debates a respeito da lei dos judeus, Torá. Paulo diz, são coisas inúteis, sem valor. Então é inúteis discutir dízimo, circuncisão, guarda do sábado, 7 festas, Hanukkah, Rosh Hashanah, festa das cabanas, tudo inútil. Lua nova, calendário lunar, tudo inútil. É tudo inútil. Evite discussões tolas. O que era discussões tolas? Debates a respeito da lei dos judeus, a Torá. Versículo 10 de Tito, capítulo 3, versículo 10. O homem herege, né, que é o que causa divisões entre os irmãos, na emuná, não é fé, é emuná, aconselha esse homem, essa pessoa, por 1 ou 2 vezes, mas depois não tenha mais nada a ver com essa pessoa. Evite ela, né? Porque ela abandonou a Bet Sorá, as boas novas, e os seus pecados prova que ela está errada. Então era assim que acha ali o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo agia com aqueles que não nasceram de novo, não fizeram techuvá, não se converteram 100%. Estava ali, mas queria causar divisões, dissensões, debates. Ganhar os irmãos de volta para a lei de Moisés, a lei dos judeus, tirá-los da nova aliança, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, das 14 cartas de Shaul, de Paulo. Paulo diz, advirta esse irmão, essa pessoa, 1 ou 2 vezes, depois evita ele. Não tem mais nada a ver com ele, nem considere irmão. Evita ele. Em Tito 3, versículo 8, aí Paulo diz assim, Shaul diz assim, insista nesses pontos, nesses assuntos, Timóteo. Quais assuntos? O que é que Paulo queria que Tito e Timóteo pregassem? O que é que Paulo quer que pregue hoje? Esses assuntos aqui. Que os irmãos respeitem as ordens dos governantes, né? Então ele cria a lei. É para andar 40 quilômetros, ande 40. É para pagar imposto, pague imposto. Não é para fazer gato de água, gato de energia, não faça. Entendeu? Respeite as ordens dos governantes. Respeite, irmãos, as autoridades. É claro que se uma autoridade der uma ordem diferente da Bíblia, aí você vai ficar com a Bíblia, né? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino espiritual vale mais do que o carnal, o material. Mas se não contradiz a Bíblia, não? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí Paulo diz aqui, isso aqui que Paulo queria que Tito ensinasse lá em Creta, nas cidades, né? Que os irmãos sejam obedientes. Né? Não está mandando se meter em política, não. Eu disse que essa caminhada, eu estava vendo um vídeo agorinha, eles dizendo que as mulheres evangélicas lavando os pés do Nicolas lá de Minas, que está fazendo essa caminhada da direita, que não passa de um projeto político, né? Que tem até profetisa dos Estados Unidos que já profetizou que ele vai ser presidente. Se não for agora, em 2026, vai tentar em 2030. Isso aí é projeto político da direita evangélica. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Mas o radicalismo nós estamos vendo aí, Donald Trump da direita. Matando para valer, né? Rasgando a carta da ONU, ferindo os direitos internacionais e dizendo que é um ditador. E ele é presbiteriano, né? Ganhou nos Estados Unidos com o voto
dos magas lá, dos evangélicos, né? Dos republicanos. Nós já vemos para onde a direita vai, os evangélicos, o cristianismo, as igrejas. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Mashiach diz, meu reino não é desse mundo. Mas as igrejas do mundo, são mundanas. Está no paganismo, né? Feiticismo, no bruxismo. Né? Tudo que você pensar de errado está nas igrejas. Materialismo, nas riquezas materiais. Né? Então, é isso. Aí Paulo diz assim, insiste nesses assuntos. Que assunto? Que os irmãos sejam calmos, pacíficos. Que os irmãos tratem todos com educação. Era assim que Paulo queria os irmãos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, da Nova Aliança, das suas 13 cartas às nações. Paulo manda tratar todos com educação. Então nada de ser selvagem, violento, mal educado, sair xingando os outros, maltratando os outros. Sejam bons irmãos, boas irmãs. Mas tem coisa que tem limite, né? Hereges, homens e mulheres de divisão, isso aí é para divertir uma ou duas vezes e evitar, né? Ou irmãos que se dizem irmão batizado, fosse imoral, fazer adultério, fornicação, prostituição, bebedeira, idolatria, avareza. Paulo diz, nem sente, nem come com eles, né? Nem trate eles como irmãos. Separa-te! Sai, separa-te! Não toque nada impuro, imundo. Aí Paulo diz assim, em Tito 3,3, antigamente nós não tínhamos juízo. Antes de ser cristão, eu não sou cristão. Antes de pertencer a Jesus, eu não pertenço a Jesus. Eu não prego Jesus. Pertencer ao cristianismo, eu não prego cristianismo. Eu prego Bet Sorá, a mensagem, as boas novas de Paulo. Eu prego, se quiser saber, é ser um talmudim, discípulo, né? Da Bet Sorá, do Achali, apóstolo Shaul, apóstolo Paulo. Antes de conhecer a sã doutrina, éramos sem juízo. Andávamos segundo o curso do príncipe das trevas, de Satanás, né? Éramos rebeldes, a pai e mãe, a avó, avô, aos tios, a sociedade. Muitos eram rebeldes à polícia. Antes de conhecer a sã doutrina, Paulo diz assim, éramos mal, fazíamos maldade, né? Com pessoas, com criaturas, até com os animais, né? Éramos escravos das paixões, né? Tudo era Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Botafogo. Tudo era cinema, Hollywood, novela, futebol. Tudo era mulheres, né? Tudo era paixão, carnaval, festas. Hoje é balada, né? Éramos escravos das paixões. Paulo está dizendo que éramos antes. E dos prazeres de todo tipo, cigarro, droga, bebida, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, a sodomia, jogos do bicho, da loteria, jogos de internet. Éramos escravos dos prazeres de todo tipo. Éramos. Porque quem está no Mashiach, ele vai dizer depois, é uma nova criatura, as coisas velhas morreram, se passaram. Tínhamos malícia, Tito 3,3. Tínhamos inveja, queríamos ganhar as coisas sem suar o rosto, sem trabalhar, né? Agora não, agora trabalha, consegue ter um carro, uma casa, ter dinheiro com suor, honestamente, né? Sem mentira, sem corrupção, né? Antes tínhamos ódio dos outros. E os outros tinham ódio de nós. Está em Tito 3, versículo 3 em diante. Antes de ser o quê? De ser um talmudim, um discípulo do Mashiach. Um imitador de Paulo. Sede meus imitadores. Coríntios 1, capítulo 11, versículo 1. Como eu sou imitador do Mashiach. Agora já não odiamos ninguém. Agora a gente quebra o gelo do ódio, né? Mesmo se alguém odeia, um dia ele vai precisar de nós, e a gente pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, ele não responde, ela não responde,
Mas um dia Deus dará a oportunidade de precisar de nós, e aí o gelo é quebrado. Não odiamos ninguém, né? Mas antes tínhamos ódio de todo mundo. Eu não converso com aquele, com aquela. Eu não compro naquele supermercado, que eu não gosto do dono daquele supermercado, da dona daquele supermercado. Eu não vou ali por causa daquele vendedor. Mas hoje não, hoje você compra em qualquer lugar. Você não tem, depois de nascer de novo, de ter chuva, de conversão, você não tem problema com ninguém. E se tiver a pessoa com a gente ainda vai tentar resolver, né? As oportunidades nascerão para que ele não tenha ódio de nós. É essas coisas que é a sã doutrina e que deve voltar hoje, gente. Você entende? Isso aqui é a sã doutrina. Olha aqui o Criador Jeová. E seu filho Yehoshua Mashiach. O Criador Jeová é o único Deus e Pai. Seu filho Yehoshua Mashiach é o Salvador e Mediador. Posso abençoar esta pregação, esta palavra nesta hora. Amém.